O equilíbrio na criação dos filhos. Carta aos Efésios, capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você já notou que neste trecho da carta, o apóstolo Paulo está falando dos papéis de cada membro da família. O papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos para com seus pais. E agora ele fala sobre criação de filhos. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós não devemos exigir nem mais nem menos dos nossos filhos do que a palavra nos orienta. O apóstolo Paulo escreve num contexto em que a figura paterna tinha uma autoridade inquestionável e muitas vezes abusiva. Então ele lembra especialmente aos pais, mas certamente se referindo ao casal, uma vez que a palavra grega, aqui traduzida por pais, é mais estritamente voltada para a figura masculina, mas pode ser usada para ambos. E como ele já tratou com ambas as figuras, com ambos os papéis, marido e esposa, é muito provável que ele esteja se referindo tanto ao pai quanto à mãe, no cuidado para com a criação de seus filhos, não abusando da autoridade que eles naturalmente têm sobre seus filhos. Eles são aqueles que cuidam, aqueles a quem o Senhor confiou o cuidado dessas crianças. Portanto, eles estão revestidos de autoridade. Deus os autorizou a conduzir essas vidas. Mas essa autoridade deve ser exercida com temor e não deve ser um pretexto para o abuso. Não provoqueis vossos filhos à ira. A condução de um lar não deve ser feita de forma a despertar esse tipo de sentimento. Não deve ser feita de forma grossa, de forma rude, de forma a desconsiderar os desejos e limitações e sentimentos da criança, mas considerar toda esta criança com seus desejos, com suas dúvidas, suas limitações, suas potencialidades, tudo isso à luz da palavra de Deus. O crivo deve ser a disciplina e a admoestação do Senhor. Não cometa exageros, não conduza seus filhos a uma resposta irada, não leve eles ao limite dos sentimentos, mas crie essas crianças na disciplina e na admoestação do Senhor. A lei do Senhor não vai trazer nada que esteja além do que uma criança deveria observar. Não vai estar sujeita aos caprichos eventuais, exageros de um pai que esteja passando por alguma tensão, por algum período de maior sobrecarga emocional e que eventualmente pode estar sem perceber ou mesmo percebendo, descontando na família. Não, o crivo da palavra de Deus, a peneira, a balança da palavra de Deus vai nos ajudar a não cometer esses excessos. Que nós, como pais, como mães, tenhamos como critério para a criação dos nossos filhos o que a palavra de Deus nos orienta, nada além, nada aquém. Esse é o melhor caminho para que nós não sejamos omissos e permissivos na criação dos nossos filhos e também não caiamos no extremo oposto de exagerarmos na condução de seu temperamento, de seu comportamento e suas atitudes e sermos destemperados na correção e às vezes nas repreensões, levando-os à ira. Nem excesso, nem omissão. Então, somente a disciplina e a admoestação do Senhor. Aquilo que a palavra de Deus já nos orienta, os princípios da palavra de Deus, as correções previstas pela palavra de Deus. Criar nossos filhos no temor do Senhor, explicando-lhes que o que é errado porque fere a vontade de Deus.
explicando-lhes que o que é certo porque agrada ao coração de Deus, que a vontade de Deus seja o norte para a criação das nossas crianças. Que seja assim também num contexto mais estendido. Nós, como geração mais velha e mais experimentada, devemos orientar a geração mais nova que está aprendendo também com esse limite da disciplina e admoestação do Senhor. Esse deve ser o critério. Essa deve ser a nossa herança para a geração que vai nos substituir. Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus nos abençoe como adultos que ensinam a crianças. As crianças da nossa igreja, as crianças da nossa família estão vendo o nosso comportamento e estão querendo aprender de nós. Que nós possamos ensiná-los, criá-los no caminho do Senhor. Amém.